Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela possa reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E hoje, dia 15 de julho de 2025, nós estamos aqui para cumprir mais uma tarde maravilhosa que é lermos a palavra do Senhor. Hoje, Jeremias capítulo 26. E nós vamos ler hoje um total de 24 versículos desta palavra maravilhosa. Quero lembrar que, graças a Deus, o meu pai já fez o exame, a ressonância que precisava, e talvez sexta-feira nós vamos pegar o resultado deste exame, e nós cremos no poder do Senhor, nosso Deus. Amém? Então continue em oração, pois precisamos das vossas orações. Amém? E eu tenho certeza, os irmãos que estão aí querendo saber, como está o meu pai, graças a Deus, irmãos, hoje ele passou a noite no hospital de novo, passou a noite no hospital, porque chegamos lá no pronto-socorro ontem por volta de 7 horas, que o exame foi marcado para 7h30, e 7 horas nós chegamos lá, só que o médico esqueceu de deixar a assinatura de alta, então não deram alta para ele, ele teve que dormir lá, e nós saímos de lá hoje por volta de umas 11 horas da manhã, isso mesmo, 11 horas da manhã, eu agoniado, meu pai agoniado para sair de lá, mas graças a Deus conseguimos lá a assinatura do doutor, e fomos liberados, ali do hospital. E graças a Deus está tudo bem, está cheio de, como é que se diz? Como é que ele falou? Cheio de desejos, ele está cheio de desejo, hoje ele quis comer peixe, mandou a Lília preparar um refogado de peixe lá, uma caldeirada, como os amazonenses diz, e graças a Deus ele está alimentando muito bem, coisa que ele não fazia no hospital, devido à comida do hospital ser muito gostosa, A comida do hospital é muito gostosa, então a gente muitas das vezes não quer uma comida tão gostosa assim, Os irmãos me entendem, os irmãos me compreendem. E ele, por ter pressão alta e diabetes, então ele falava que a comida era sem gosto, E a gente compreende porque quando eu passei também lá, eu sentia desta mesma forma, mas eu me obrigava a comer, Eu me obrigava, pelo menos a metade eu tinha que comer. E ele nem a metade ele queria comer, então emagreceu um pouquinho, Mas ele falou que já vai buscar o quilo dele de novo, que ele vai se alimentar tudo novamente. Amém? Graças a Deus, o Senhor está colocando as suas mãos, cansaço ele já não tem mais, Tem uma tossezinha, essa tossezinha, se Deus quiser, daqui um dia, vai ser expelido também todo o mal em nome do Senhor Jesus. Mas vamos lá então para a leitura da palavra do Senhor nesta tarde aqui, ensolarada, Nem parece que de manhã, de noite, está fazendo frio no Rio de Janeiro. Com o sol que está hoje aqui, olha, está muito quente mesmo. Então vamos à leitura, profeta Jeremias 26. Jeremias prediz a ruína do templo e de Jerusalém e corre perigo de morte. Por que será Jeremias estava correndo perigo de morte? Jeremias 26, verso 1, que diz assim: No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor, dizendo, verso 2, Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dizei a todas as cidades de Judá, que vêm a adorar a casa do Senhor, todas as palavras que eu te mandei, que lhe dissesse, não esqueças nem uma palavra. Verso 3. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal
que intento fazer-lhe por causa da maldade das suas ações. Verso 4. Disse-lhe, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvido para andardes na minha lei que pus diante de vós, verso 5, para que ouvisse as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouviste. Verso 6. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Verso 7. E ouvirão os sacerdotes e os profetas e todo o povo a Jeremias anunciando estas palavras na casa do Senhor. Verso 8. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram ele, os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, dizendo: certamente morrerás. Verso 9. Porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Verso 10. E ouvindo os príncipes de Judá estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Verso 11. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouviste com os vossos ouvidos. Verso 12. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Verso 13. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouve a voz do Senhor vosso Deus, e arrependa-se-ão o Senhor do mal que falou contra vós. Verso 14. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Verso 15. Sabei, porém, com certeza que, se matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, e sobre esta cidade, e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós, para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. Verso 16. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Verso 17. Também se levantaram
alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo, verso 18, Miqueias, o Morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo, assim disse o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Verso 19. Mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá? Antes não temeu este ao Senhor e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles. E nós não fazemos um grande mal contra a nossa alma? Verso 20. Também houve um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías, de Kiriat-Jearim. Ele profetizou contra esta cidade, contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. Verso 21. E ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus valentes, e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo, mas, ouvindo isso, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Verso 22. Mas o rei Jeoaquim enviou uns homens e a Eunatã, filho de Aquibor, ao Egito. Verso 23. E eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim, que o feriu a espada e lançou o seu cadáver nas sepulturas dos filhos do povo. Verso 24 e final. A mão, pois, de Aicão, filho de Zafã, foi com Jeremias para que o não entregasse nas mãos do povo para ser morto. Amém? Então foi aí mais esta palavra maravilhosa do livro do profeta Jeremias 26. E como o texto já coloca para nós, o profeta Jeremias não é de agora que ele já sabia que tudo que ele profetizava ia de encontro àquele povo e causava naquele povo, vamos dizer assim, uma gastura, né? Tudo aquilo que Jeremias profetizava, porque vinha do Senhor, aquele povo eles não queriam ouvir. Aquele povo, eles queriam ouvir os falsos profetas, os sacerdotes falsos, né, que é onde massageava o seu ego, né? Não, pode ficar tranquilo que aqui nunca vai ter fome, que aqui nunca vai ter espada, aqui nunca vai ter pestilência. Mas você vai ver que a palavra do Senhor neste capítulo que nós lemos vai dizer para Jeremias não esquecer nenhuma palavra. E pelo fato de Jeremias não esquecer absolutamente nenhuma palavra, é o que causou
na vida daqueles sacerdotes, daqueles falsos profetas, né, armarem ali uma cilada para poder prender Jeremias, ou dizendo, a maldade estava na vida daquele povo, porque Jeremias, ele não temia. Jeremias, como os demais sacerdotes, né, Urias, Miqueias, né, os demais que profetizavam e falavam ali, conforme Jeremias estava profetizando, aquele povo começou a lembrar, olha, não é só Jeremias não, Jeremias não merece ser morto não, porque já tivemos aqui profetas, né? Urias profetizou, né? Eles começaram a mostrar para aqueles malfeitores que não era simplesmente Ezequias que estava falando por si só. Jeremias, ele colocava conforme o Senhor tinha determinado para eles. Mas mesmo assim você vai ver que aqueles homens, eles disseram, este réu, ele é digno de morte. Por quê? Porque estava falando a verdade, estava colocando o pecado daquele povo, o pecado daquela cidade, estava colocando à vista de qualquer um. Então todos ali tinham o entendimento do pecado, que estavam pecando, todos ali tinham a certeza que não estavam vivendo uma vida reta, uma vida correta diante do Senhor nosso Pai. Então, aquela cidade, aquele templo, viria à ruína. E Jeremias correndo aí o seu risco de morte por pregar a verdade, por falar a verdade. E quantos na nossa atualidade, né, que tem mudado, né, o seu discurso, não vou falar isso porque senão vai ofender, eu não vou pregar assim, eu não vou pregar desta forma. Meus amados, a palavra do Senhor a Jeremias foi, não esqueça nenhuma palavra. O alerta foi dado. Se ele não quisesse falar, você já sabe que ele estaria infringindo ali um mandamento, a lei do Senhor nosso Pai. E aí, você já sabe o que acontece com aquele que desobedecem, né, os mandamentos do Senhor nosso Deus. Amém? Então, meus amados, foi aí mais esta leitura desta palavra maravilhosa, Jeremias 26, e amanhã é quarta-feira, amanhã nós estaremos lendo aqui Jeremias 27, né? Jeremias aconselha submissão ao rei da Babilônia. Amém? Então amanhã nós estaremos dando continuidade a esta leitura maravilhosa. Vamos falar com o Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua resposta, a Tua vitória para com este lar, para com esta família. Senhor, eu te apresento agora o meu lar, a minha família, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, os meus filhos, ó Pai, em Tuas mãos. Coloca Tuas mãos poderosas, nos guarda, nos livra de todo mal. Eu peço a Ti, Senhor, abençoa a Lília, derrama, Senhor, a Tua graça sobre cada irmão, cada irmã, Pai. Abra, Senhor, o meu entendimento para com a Tua palavra, abra o entendimento deste irmão, o entendimento desta irmã, Pai, para com a Tua palavra, Senhor, é o que eu te peço, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amados, que Deus abençoe a todos. Foi aí mais esta live no canal Tempozio, que é a leitura da palavra do Senhor, como acontece todos os dias, né, no horário das 3 horas da tarde, nós estamos aqui para junto praticarmos a leitura da palavra do Senhor. E praticar a leitura é
obter conhecimento desta palavra maravilhosa. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Que Deus abençoe a todos.